A força vital é operário, o subconsciente é engenheiro. A engenheira é que comanda as reformas. Então, o subconsciente é como se fosse uma engenheira que orienta o trabalho dos operários, segundo um determinado projeto. Mas quem que passa as diretrizes para a engenheira elaborar o projeto? Você. O segredo para se manter sempre jovem é você tem que imprimir a ideia de juventude no seu consciente, ou seja, você tem que passar as instruções corretamente para sua engenheira comandar a reforma. Uma das coisas que funciona bem é sentir-se jovem, né? Que é como entregar uma planta à engenheira para fazer a reforma do corpo e deixar com aparência nova. O corpo está sendo constantemente renovado, as células são substituídas, e se você mandar as instruções de forma correta para sua engenheira, ela vai fazer o trabalho direito e você não vai envelhecer. Fundamental então é manter o espírito jovem, que é isso que você vai imprimir, a ideia que você imprime no subconsciente, que passa para a tua engenheira. Uma das formas é ter amigos jovens, conviver com pessoas jovens, absorver a atmosfera jovem e vigorosa deles. Tem que estar no meio da juventude, tem que captar a atmosfera. Senão você vai ficando aquela atmosfera de velho mesmo, não é legal. Cansaço, fraqueza, senilidade, endurecimento das pernas, mal em todos os órgãos é reflexo da mente. Se pensar minha missão já terminou, está começando os preparativos para passar para o mundo seguinte. Isto naturalmente leva ao envelhecimento rápido do organismo. O teu pensamento que a engenheira capta e faz as reformas. Se você pensar eu estou no fim, ela vai pensar tá no fim, então vamos dar a aparência de final, de cansaço, de fraco, de velho, de pouca mobilidade e assim por diante. Ser otimista, ter sonhos ideais, não abandonar o propósito de aprender, progredir e melhorar sempre, então. Pensar que a missão terminou. Ter sonho, tem que ter ideal. A melhor coisa é aprender alguma coisa, uma linguagem, uma língua nova é a coisa mais importante, porque língua é aquela coisa que a gente aprende quando criança. E você, quando aprende uma nova língua, você rejuvenesce, até porque você vai... Se entrar numa escola, você vai ter que conviver com o pessoal jovem. Isso acaba automaticamente rejuvenescendo tua cabeça, né? Obriga você a pensar, raciocinar, sonhar. Uma língua nova é uma possibilidade de uma viagem, ter outras amizades e assim por diante, descobrir outros mundos, outra literatura. Uma das coisas que não se deve fazer é limitar com essa coisa de idade. Passando dos 60 anos é idoso. Tem a fila do idoso, mas se possível tentar evitar. É como se você admitisse, sou velho, sou idoso. Tem as suas vantagens de ser idoso, mas se é para você assumir a ar de idoso, não vale a pena entrar na fila dos idosos. É a nossa mente que elabora o projeto de reforma. Não se deve incutir a noção de idade ao subconsciente, que é engenheiro de manutenção. Essa questão do passou dos 60 faz parte do subconsciente, do pensamento coletivo. Já tem isso flutuando, mas você aceita isso, pior ainda. Já tem a influência da mente coletiva. As pessoas acima de 60 anos possuem grande estoque de valiosas experiências e conhecimentos que podem beneficiar a humanidade. E isso é uma grande verdade, né? Até os 50 a gente... 50 eu digo, mas até uns 40 a gente é meio imaturo, não enxerga o mundo como um todo. E quando você adquire a maturidade, a experiência, o conhecimento, que é a faixa dos 60 anos, é que você deveria usar isso para beneficiar a humanidade. Os grandes executivos não são muito jovens. A média dos grandes executivos é a faixa de 50 anos para cima. A natureza não
concebeu projetos tão inoperantes com tanto desperdício. Imagina chegar a 60 e quando você está na plenitude da sabedoria, a natureza não ia fazer um projeto desse tipo, de você ficar ocioso. É o momento que você pode mais contribuir para beneficiar as pessoas com teu conhecimento, com sabedoria, não com aquela afobação, aquela pressa. Você já tem maturidade para saber conduzir as coisas com calma, com segurança. Deve oferecer bons projetos da obra de reforma para sua engenheira. O que significa isso? Não pensar em coisas ruins, pensar na doença, não pensar na velhice. Já estou com 60 anos, já sou velho, mas você tem que viver com a mente alegre, feliz, repleta de gratidão principalmente, acreditando que é vida de Deus perfeito, provido de tudo, feliz. Você já não tem mais aquela ansiedade, aquela cobrança, necessidade de sustentar uma família, pagar a escola de crianças. Então você está mais relaxado, é a hora que você pode contribuir mais, pode oferecer tanto bons projetos para a reforma do subconsciente, mas contribuir para a sociedade e comunidade. Uma das formas de fazer isso é praticar meditação todos os dias para manter a planta mental perfeita. A planta mental perfeita é você, a consciência, vida. Eu sou vida perfeita de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou... Shinsokan é isso, não é para pedir, não quero envelhecer, quero rejuvenescer, nada disso. É quando você mantém a mente ligado à vida quando manifesta a saúde, a alegria. Tem muitas pessoas que, ao praticarem a verdade, os cabelos começaram a nascer cabelos pretos, cabelos ficaram mais escuros e assim por diante. Praticar meditação para você estar ligado com a fonte da vida. Nas piores adversidades, você tem que treinar sua mente para voltar sua mente para a luz. Ficar com raiva, ver os defeitos, criticar, tudo isso só desequilibra a secreção hormonal, descontrola as funções fisiológicas e envelhece o organismo e corpo. Basta ver o dia que não está feliz, não está em harmonia, está com raiva, está vendo só coisas erradas, cheio de negativos, você se sente cansado, pesado. E isso não te ajuda em nada, não soluciona, muito pelo contrário. Olhar defeito, ficar criticando só as coisas erradas. Em vez de criticar, pense numa solução, tenta contribuir da melhor forma possível. Isso vai te rejuvenescer. É fácil ver defeitos, coisas erradas dos outros, mas olha em si primeiro. Não precisa nem olhar em si, mas tenta ver o que eu posso fazer para contribuir, para melhorar essa situação. Não ficar criticando, apontando os erros. Tem que ler Palavras da Verdade, onde a coleção Seimei no Disso, Verdade da Vida, o Ina Sutra Sagrada. Fazer prática recitativa nas adversidades, 1000 Sutra, 10.000 muito obrigado, tem várias práticas. Voltar para o reino de Deus, que é o reino de Deus de infinita provisão, você retornar ao reino de Deus e ser recebido por Pai, sentir vida perfeita, rejuvenescer. Não ficar criticando, ficando com raiva dos outros, desarmonia, criando desarmonia interna consigo mesmo. Não vale a pena fazer isso. Quais são os pensamentos e sentimentos que rejuvenescem o corpo? O amor, o afeto, a bondade, a generosidade, a compaixão. Quando você faz alguma coisa boa, quando você aprende uma coisa nova, quando você utiliza o seu conhecimento, habilidade de fazer alguma coisa, você
rejuvenesce. Eu agora nesse retiro procurei fazer coisas que eu não tinha tempo para fazer. Uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer é marcenaria. Ser móvel, reforma. Aproveitei e fiz alguns gaveteiros. Ficou legal. Você se sente outro. Não só sentir útil, mas sente que fez alguma coisa. Enfim, isso te faz bem. No lar onde reina a harmonia e o riso alegre, as pessoas não envelhecem, isso é verdade. Onde as pessoas têm mais aparência de velho, de carrancudo, de chato, é onde reina a desarmonia. A pessoa fica fechada, bravo, aquela fisionomia, e aquilo envelhece muito. Façamos da vida uma recreação, esporte, não veja como adversidade, como dificuldade. A situação atual imperfeita é processo de desintegração dos caras. Não acontece para castigar. Deus não age para castigar. Deus age sempre para melhorar. Então, quando acontece alguma coisa ruim, vai vir nova situação bem melhor. É o processo de desintegração. É a fase que precede o surgimento de uma situação melhor, situação ideal. Por isso devemos manter a fé e a esperança. Acontece alguma coisa ruim, alguma coisa que você pensou, plantou uma semente errada, mas não existe semente ruim, na verdade. É como se fosse um preparo do terreno para nascer uma coisa nova, surgir uma nova situação ideal. O que tem que fazer então é considerar a situação atual como ponto de partida. Pense no passo seguinte, como se fosse um jogo. Aquele que faz da vida um jogo esportivo, recreativo, rejuvenesce. Aqui está o tabuleiro do Go. Go é um jogo oriental. Os japoneses jogam muito. Go, Ichi, Sanshi, Go. A estratégia é fazer 5. É um dos pouquíssimos jogos que o computador não tinha conseguido ganhar do homem, era esse jogo de Go. Ela tem muita opção. Não tem regra fixa, mas a variável em termos de estratégia é muito grande. Jogar o Go faz bem. Eu jogo com os meus netos, apesar de que eles preferem jogos eletrônicos, de vez em quando eles falavam, vamos jogar o Go. A gente pega o tabuleiro e joga. Ainda ganho deles. Eles ficam bravos comigo por causa disso. Manter a mente flexível e natural. Isso é fundamental. Mente inflexível, a mente rígida, dura, enrijece a junta do corpo, deixa tudo duro, perde a flexibilidade e mobilidade, a pele fica dura, áspera, perde a flexibilidade, fica enrugado, então vai aparentar mais velho. Por isso que Jesus ensinou, é preciso nascer da água e do Espírito. Nascer da água é ser como água. A água é o elemento físico, material mais espiritualizado que existe. A água, diante de uma situação, qualquer situação, ela se amolda. Se você botar numa garrafa, ela fica no formato da garrafa, do copo. Se você congelar, simplesmente vira gelo. Se esquentar, vira vapor. Se represar, ela infiltra ou passa por cima, enfim. É ser como água, livre, flexível, não ficar preso a nada, não se amoldar a qualquer situação. Ter a fluidez da água, livre, flexível, maleável, moldável como água. Se você conseguir se moldar qualquer circunstância, situação, ficar flexível, aceitar a situação. Quando você chega a certa idade, você consegue fazer isso com muito mais facilidade, ser mais maleável, flexível. Não tem aquela pressa, aquela cobrança. Pode ser muito mais moldável, flexível.
A fonte da juventude, então, é nascer da água e do espírito. Ser homem, ser espiritual. Mudar a consciência do eu carnal, do corpo, para o homem, eu espírito, eu não matéria. Para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Isso não quer dizer que precisa ir para outro lugar, outro plano de vida. Você nasce aqui. É a tua consciência que tem que só mudar. É como trocar um botão interno. Sou vida perfeita. Cristo ensinou o que tem que fazer. Para entrar no reino de Deus, não tem que ir lá no outro plano de vida. O reino de Deus está dentro de vós. Você é vida perfeita. Basta despertar. Por isso que é despertar espiritual. Acordar essa vida que está dentro de você. Dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, a consciência, homem, vida, filho de Deus. Ao nascer de novo, começa a viver e habitar no reino de Deus. E quando a vida manifesta na plenitude, manifesta a saúde, a alegria, rejuvenesce o corpo, as células vão sendo repostas de forma correta. Já contei, um senhor que tinha recebido uma bala de fuzil e os ossos do fêmur da perna tinha mais de 50 pedaços de osso, né? Então, na cabeça dele e na cabeça material, o osso não gruda. Mas não existe célula que esteja desconectada um do outro. Em 5 anos, pior das hipóteses, todas as células do osso são substituídas e aquele fêmur tinha que ficar bom. Quando esse senhor entendeu isso, naturalmente, em pouco tempo, não é que não nasce o osso novo, mas as células antigas com defeito que estava trincado foi substituída por novo que não estava trincado, o osso ficou novo. É isso que acontece no lado exterior também. Funciona isso dentro de um osso, isso funciona do lado externo do corpo com muito mais facilidade, porque a pele, as células da pele são substituídas com mais velocidade por causa do desgaste maior. Uma das formas para você estar no reino de Deus sempre é colaborar com a obra de Deus. Quanto mais colaboramos com a ação de Deus, mais saúde, mais prosperidade se concretiza na nossa vida. Inclusive o rejuvenescimento. Pessoas que se dedicam à obra de Deus têm mais aparência jovem, não se envelhece, não envelhece. Transmitir a verdade é o que devemos fazer, como fez o Paulo quando adquiriu a conscientização. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que habita em mim, que vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você entender isso e você conhecer isso e transmitir esse conhecimento, transmitir, é como transmitir uma chama. Basta encostar para que aquela chama acenda o fogo. Isso que é transmitir. Você não ensina a verdade. Você é uma fagulha, uma luz que ao aproximar, uma chama que se aproxima, ela acende, né? Acorda a verdade adormecida no interior das pessoas. Por isso que não é uma coisa complicada. Ensinar é difícil, mas transmitir não é uma coisa difícil. Isso é um processo natural.